Tudo no ar? Apareceu a imagem? Olá pessoal, boa noite. Hoje, terça-feira, mais uma rodada de lives aqui pelas páginas Bio Luiz Jornalista e pela nossa página JNA Notícias. Hoje é o 9º episódio aqui da nossa rodada de lives, nosso 9º encontro. E hoje nós temos um convidado muito especial, diretamente do Espírito Santo. Nós estamos aí num período pré-eleitoral, então ninguém melhor para bater um papo sobre pré-campanha, marketing político e eleições 2020. O nosso convidado de hoje é o consultor em marketing político, escritor e professor Darlan Campos. Ele é um dos maiores especialistas em marketing político do Brasil e também um dos mais respeitados nessa área, fazendo aí uma atuação em vários estados brasileiros, tanto em pré-campanhas quanto em marketing político, seja eleições municipais, estaduais ou até de nível federal. Ele também é autor de 2 livros. Ele é autor do livro Marketing Político, Construção de Campanhas Vitoriosas, lançado no ano de 2017, e o livro Nas Ruas e nas Redes, Estratégias de Marketing Político, que foi lançado recentemente em 2020. Então eu gostaria de deixar as minhas boas-vindas e boa noite para o Darlan Campos, que vai fazer aí as suas considerações iniciais, se apresentar para vocês, os nossos ouvintes, muitos pré-candidatos a vereadores e a prefeito, não só de Juína, da região, acompanhando a nossa live. Então, Darlan, deixe o seu boa noite e se apresente aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, Bio. Quero agradecer o convite, dizer que é um prazer poder estar aqui com a sua audiência e falar um pouquinho desse tema tão importante que é o marketing político e da importância de se pensar as estratégias nesse momento de pandemia. Teremos esse ano a eleição mais singular desde a nova república, especialmente pela perspectiva da pandemia, né? Uma eleição que vai acontecer com a pandemia e isso vai gerar uma série de realidades importantes que a gente vai precisar discutir aqui. Então vai ser um prazer poder bater esse papo com você. Muito obrigado aí pela disposição, você que está em correria aí fazendo já o trabalho de pré-campanha em alguns locais do Brasil, tirar esse tempo para nos atender. Começar o nosso bate-papo, Darlan, eu gostaria que você falasse sobre a importância da pré-campanha. Nós sabemos que o momento político e as eleições elas têm ficado cada vez mais dinâmicas. Então, qual o papel desse período no momento que as eleições antigamente duravam 3 meses, hoje duram 45 dias? Qual é o papel da pré-campanha? Isso. O conceito de pré-campanha, ele nasce com a mini-reforma de 2017. Quem é político há mais tempo sabe que era muito nebuloso fazer campanha, porque tudo podia ser encarado como campanha fora de hora, campanha antecipada, então muita gente era multado por ações, e a partir da mini-reforma instituiu-se a questão da pré-campanha, onde o pré-candidato, aquele que se coloca como pré-candidato, lembrando que você só é candidato depois da convenção partidária que o seu partido vai fazer e a homologação do seu nome. Então, só depois que você passar pela convenção e pedir o registro de candidatura, você vai ser o candidato. Então, esse momento que antecede a eleição, ele se torna cada vez mais importante. Ou seja, a pré-campanha é o espaço onde eu construo a minha narrativa. Com o encurtamento das eleições, as pré-campanhas ganham ainda mais importância. Então, o que a gente vai acabar vendo é que, cada vez mais, os políticos vão se atentar que fazer uma pré-campanha faz a diferença para quem deseja disputar uma eleição. O que era antigamente muito comum de se pensar só na última hora no seu projeto eleitoral, agora é uma desvantagem frente àqueles que se preparam com antecipação, aproveitando a pré-campanha. Darlan, embora só se referende quem vai ser candidato depois das convenções, o planejamento de uma campanha eleitoral ele começa muito antes e alguns fatores muito simples são decisões importantes a serem tomadas. Por exemplo, a foto, a importância da foto que o candidato vai escolher, as cores que ele vai dar para a sua campanha, a cor da camisa, qual a importância desses detalhes mínimos, mas que fazem a grande diferença? A gente costuma definir algumas etapas dentro do processo de construção de uma candidatura. É importante que o candidato ele foque a sua energia naquilo que é mais importante agora. O que é mais importante na pré-campanha? É o que nós chamamos de construção da imagem.
Vamos pensar que toda eleição ela tem um sentimento presente nela. Quando nós olhamos para a eleição de 2018, para citar um exemplo, existia um sentimento presente. A tendência é que vença o candidato que consegue se aproximar do sentimento de uma eleição. Quais eram os sentimentos da eleição de 2018? Medo e raiva. O eleitor médio brasileiro ele foi para as urnas com esse sentimento. Quando eu olho para a eleição de 2002, por exemplo, a primeira eleição do Lula, a gente vai ver que tem um outro voto ali presente. Aquele era um voto de esperança. O eleitor votou acreditando numa perspectiva de mudança do país. Então, entender qual é o sentimento é fundamental para quê? Para construir a minha narrativa. Muitas vezes os candidatos se preocupam com elementos que são acessórios e não trabalham aquilo que é essencial. Então eu diria, Bill, que a preocupação excessiva muito antes do período eleitoral com foto, logo, slogan, não é o essencial. O importante é construir a imagem que você deseja passar na eleição. E isso se faz com o tempo e aproveitando a pré-campanha. Agora que nós nos aproximamos desse momento, é a hora em que os candidatos estão começando a trabalhar essa perspectiva, pensar em foto oficial, em criação de material de peça publicitária, do slogan e da peça de divulgação, da logo. Então, esses elementos passam a ser construídos a partir de agora. Darlan, a partir do momento que a pessoa decide que vai ser um pré-candidato e escolhe querer participar da vida pública, ela tem que entender qual que é o perfil do eleitor, para qual público ela vai falar. Qual que é a importância, então, desse pré-candidato, desse partido político, desse grupo, entender para qual eleitor ele vai falar e de que forma ele vai levar essa mensagem até esse eleitor? É um passo importante desse planejamento, entender quem são os eleitores? Isso é fundamental, Bill. Já os clássicos, os estudiosos clássicos do marketing político já levantavam a importância de que o primeiro passo de uma candidatura é identificar quem são os seus eleitores. Basicamente, existem 5 perfis, já dizia Cid Pacheco, 5 perfis de eleitores. Os eleitores que rejeitam a sua candidatura, que são totalmente contrários, aqueles que são pouco contrários à sua candidatura, aqueles que são indiferentes, aqueles que são pouco favoráveis e aqueles que são muito favoráveis à sua candidatura. Então, você tem nos extremos quem está cristalizado ao seu lado e no outro extremo quem está cristalizado do outro lado. Uma campanha eleitoral ela deve focar a sua energia especialmente nesse que está indiferente e pouco consolidado. Muitas vezes, uma campanha erra por focar muito em um eleitor que está, por exemplo, totalmente rejeitando o seu candidato. Rejeição é um elemento muito difícil de ser mudado no curto prazo. Ele precisa de tempo, você precisa trabalhar esse elemento. Para contar uma historinha, certa vez a gente estava tocando uma candidatura majoritária em uma cidade de segundo turno. E era um deputado estadual de 4 mandatos que estava disputando a eleição de prefeito. E aí, nessa cidade, havia um sentimento de que o candidato ele era muito distante da cidade. E aí, a gente foi fazer o que nós chamamos de pesquisa qualitativa de rejeição. Pegamos os candidatos, os eleitores que rejeitavam aquele candidato, para pesquisar quais eram os elementos que constituíram aquela rejeição. Essa rejeição, ela é consolidada ou pode ser mudada no curto prazo? E aí a gente percebeu que um pouco dessa mudança era porque nessa cidade eu tenho uma forte classe D e E, e essas pessoas só viam o candidato de terno e gravata. Por quê? Porque ele era deputado estadual e, em geral, a comunicação dele só passava fotos, imagens dele em plenário, onde ele estava sempre de terno e gravata. Ele é alto, ele tem um timbre de voz forte, então a soma de uma série de elementos construía uma pessoa que transmitia uma imagem de arrogante, prepotente, mas na verdade era super acessível. Então, deu para ajustar algumas coisas porque alguns elementos de rejeição podiam ser modificados. Agora, existem candidatos que uma parcela dessa rejeição não pode ser modificada, especialmente no curto prazo. Entendi. Professor, a dinâmica de uma eleição, ela tem mudado cada vez mais e uma ruptura muito grande se deu lá na primeira campanha do Obama,
onde o digital tomou aí o protagonismo do campo eleitoral. Depois nós tivemos um exemplo também na França com a eleição do Macron, com uma dinâmica diferente, e a eleição recente do Bolsonaro aqui no Brasil, onde as mídias sociais elas tiveram um papel fundamental. E aí nós falamos sobre a perspectiva desse novo modelo eleitoral. A criação de uma narrativa, como o senhor já disse, a questão da presença digital. Então você acha que aquele que já está presente nas redes sociais, mesmo fora do período eleitoral, pela aquela velha máxima de quem chega primeiro bebe água limpa, ele sai em certa vantagem por já ter familiarização com aquele público? É fundamental perceber, Bill, que com a pandemia, o digital ocupará maior presença dentro dos orçamentos de campanha e maior importância dentro dos planejamentos. Desde do Obama, se fala no Brasil sobre o efeito Obama, ou seja, aquela campanha digitalizada com banco de dados. Entretanto, a gente não viu isso acontecer ainda em profundidade. O que nós temos desde então é que cada eleição o digital ocupa um pedaço maior das eleições, das estratégias, do orçamento. Talvez essa velocidade não seja tão grande quanto poderia ser, mas a cada eleição tem aumentado. E já era uma tendência que nessas eleições tivéssemos um peso maior do digital. Com a perspectiva da pandemia, isso aumenta e vai ter um peso muito maior, mesmo em cidades pequenas. Então, é fundamental ter uma boa estratégia digital, pensando no pleito de 2020. Sobre Bolsonaro, é interessante um elemento. Eu defendo uma tese de que a eleição de 2018 ela marca uma ruptura na forma e no método de se fazer campanha. Até 2018, desde a Nova República, existia uma forma de se organizar a campanha, de se estruturar as relações dentro da campanha, até de alocação de recursos dentro de um processo eleitoral. Eu entendo que se rompe isso com a eleição de Bolsonaro e nasce um outro modelo, que a gente ainda não tem clareza de como ele está totalmente organizado, mas que existem pistas de como vai ser esse novo modelo. Mas acho que no futuro, quando a gente olhar para trás, nós vamos colocar a eleição de Bolsonaro como um marco. E aí eu abro um parênteses sobre a eleição de Bolsonaro, se me permite. Bolsonaro não foi eleito pelas redes sociais, uma vez que ele foi eleito porque ele tinha a mensagem que se conectava com o eleitor no momento das eleições de 2018. Então, se a gente pega o Henrique Meirelles e dá as redes do Bolsonaro para o Henrique Meirelles não seria eleito. Porque a mensagem do Henrique Meirelles não era aquela que se conectava com a parcela maior do eleitorado brasileiro. Professor, tenho acompanhado seus podcasts, as entrevistas, as participações que você tem feito em várias comunicações nacionais, e você tem empregado um termo que chama a campanha vai ser uma campanha loutante. Todas essas questões da pandemia nós sabemos, devido às restrições sanitárias, a figura do comício, a figura dos arrastões, a figura do protetor, não será das sanitárias, como eu já citei. Fala um pouco sobre esse conceito que você utiliza na campanha Low Touch. A pandemia, ela traz um elemento importante, Bill, para a gente avaliar como a realidade vai estar colocada. Eu diria que a principal característica que os candidatos vão precisar nessas eleições é o elemento da adaptação. Muitos candidatos, a gente tem visto isso pelo Brasil, têm desanimado as suas candidaturas devido aos desafios que a pandemia impôs. Ele estava organizado de uma forma e agora teve que se reajustar devido à pandemia. Então, a capacidade de se adaptar. Por isso que eu tenho feito a avaliação, e tenho dito isso em alguns artigos que eu tenho escrito, entrevistas que a gente tem dado, é que nós vamos viver uma campanha digitalizada e não uma campanha digital. Por que uma campanha digitalizada? Porque as equipes elas não estavam preparadas para uma atuação plena no ambiente digital. Por quê? Porque a maioria dos candidatos só está migrando para um ambiente digital devido a um contexto de pandemia. Uma vez que o digital, eu preciso de ter um tempo
A gente costuma dizer, para usar uma metáfora, que o digital ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Um corredor de maratona ele precisa desenvolver características físicas, biológicas no seu corpo em termos de treinamento, diferente de um atleta de 100 metros rasos. Logo, eu preciso me organizar nesse processo e o digital eles precisam estar muito antes construindo a sua base e a sua audiência dentro do ambiente digital. Nesse contexto, se torna extremamente importante a gente adaptar a nossa campanha. E por isso eu tenho chamado a atenção, Bill, com essa característica do que de campanha digitalizada, porque a maioria vai buscar fazer de última hora ações no ambiente digital. Então nós vamos ter muitas ações digitais nas campanhas, mas poucas campanhas pensadas a partir do digital, sob a ótica do digital, pensando esse eleitor do digital. Então, quem já estava construindo esse processo, com certeza vai ter um passo à frente nesse processo dessas eleições. Agora, o que a gente percebe, no geral, é que nem todos os candidatos vão ter esse caminho, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi e eu tenho chamado as eleições desse ano do que a gente tem usado o conceito da campanha eleitoral low touch ou low touch company. A ideia da campanha eleitoral low touch é uma ideia de uma campanha em que ela vai ter um baixo contato. O contato pessoal não vai acabar nessa campanha. A distribuição de material impresso não vai acabar. Entretanto, nós teremos uma diminuição grande dentro desse processo nas eleições de 2020. Então, os candidatos vão precisar se preparar muito bem para a utilização das ações nessa campanha e, com certeza, o digital vai ter um peso fundamental nas estratégias de campanha, mesmo pensando de última hora, muitos candidatos vão construir a sua campanha, se não digital, pelo menos digitalizada, que é o conceito que a gente tem utilizado nos últimos tempos. Professor, nós temos nos deparado com um eleitor cada vez mais exigente, talvez pelo acesso ao bombardeio de informações que ele recebe. Por exemplo, nós notamos muito presentes nas discussões, seja nas redes sociais ou até em rodas de conversa, o que nós não víamos antigamente. Por exemplo, hoje, qualquer um sabe o nome de ministros do STF, por exemplo, que até pouco tempo ninguém sabia, enfim. E com isso, a figura do plano de governo, embora seja uma obrigação legal pro candidato majoritário, a prefeito, mas ela passa a ter uma figura diferente, ela passa a assumir outro papel, a questão do plano de governo. Você acha que as pessoas, por estarem mais conectadas, elas estão mais atentas às propostas dos candidatos? E para o vereador, que não tem obrigatoriedade legal de apresentar um plano de ação, de propostas, você acha que isso também é determinante na campanha de um vereador? Pergunta. Primeiro, a gente tem que entender que o eleitor ele não está atento aos apelos da campanha. Entretanto, isso não quer dizer que o eleitor não está atento à política. Nós nunca tivemos uma sociedade tão politizada. O número de associações de classe, de ONGs, de sindicatos, até que depois da reforma que nós tivemos, deu uma diminuída, com o fim do imposto sindical, tivemos uma diminuída do número de sindicatos, mas ainda existem um número significativo no país. Então, você tem diversos modelos de associação. Por isso que eu tenho defendido que o que a gente vive é uma crise de representação e não uma crise política. Porque, do ponto de vista político, o eleitor tem se conectado, discutido cada vez mais. A perspectiva é que ele tem trazido uma crítica à representação, ou seja, aqueles que estão os representando, o eleitor não se sente conectado com ele. Então, nesse sentido, o plano de governo ele cumpre um papel de traduzir o olhar de futuro que o candidato tem. E, com certeza, nessas eleições, isso vai ter um papel importante.
Vale lembrar que os próximos prefeitos que vão assumir em 1º de janeiro pegarão municípios com queda de arrecadação e ainda dentro de uma pandemia. O que significa que eles vão ter que pensar uma série de realidades novas e ter uma criatividade para poder tocar o processo. Isso significa que eles precisam de um plano que seja capaz de realizar, execuível. Estava numa reunião agora há pouco com uma cidade grande, discutindo o plano de governo para a cidade, e o que a gente dizia era isso, pensar o plano de governo é pensar algo que é possível num processo, num cenário de queda de arrecadação. Como fazer isso? O eleitor ele vai estar atento a propostas mirabolantes. Se eu for eleito, eu vou construir 3 hospitais, 2 maternidades, 4 PA. Então, o eleitor vai perceber que, da onde você vai tirar dinheiro para isso? O país está quebrado, o Estado está quebrado, os repasses federais e estaduais caindo. Então, mostrar que você pode fazer muito, mas que você também sabe de onde tirar, onde vai ser o recurso. Então, tudo isso vai ser muito fundamental para os candidatos majoritários. O candidato a vereador precisa entender que ele precisa se conectar com a base eleitoral dele, com o bairro, com o segmento que ele quer atingir. E, para isso, ele tem que ter elementos de propostas que se conectem com esse segmento. Quais são os anseios? Ou, para dizer numa linguagem de startup, qual é a dor desse eleitor? Isso é fundamental. Se você encontrar a dor do seu eleitor, você consegue fisgar ele e se aproximar, de fato, desse voto no dia 15 de novembro. Professor, agora falando sobre, de forma mais prática, da campanha eleitoral, não existe uma receita do bolo, né? Não existe um caminho das pedras a se seguir, mas a base de uma campanha eleitoral é organização e planejamento. Porém, em meio a tudo isso, talvez devido à falta de experiência, sempre surgem aqueles gurus, aqueles cientistas políticos, com ideias mirabolantes e talvez com planos assim de novidades no meio da campanha, de mudar a estratégia, de apresentar uma diferença, uma novidade, em uma campanha que talvez está rodando legal. Você acha que essas novidades, essas mudanças de plano repentinas são prejudiciais a uma campanha ou elas favorecem a abertura a novas perspectivas? Excelente pergunta. A gente fez um podcast, a gente tem um podcast chamado República Cast, que hoje é o principal podcast de marketing político do Brasil. E aí a gente fez um episódio que eu chamei de O Fetiche da Novidade. A pergunta é exatamente por causa desse podcast que eu ouvi. Perfeito, assim, eu percebi a conexão. E assim, o que a gente trabalha lá? Exatamente essa tese de que muitas vezes tem uma estratégia dando certo e uma campanha muda a dinâmica da sua estratégia que está dando certo por uma novidade. E é muito comum ver que a novidade, ela muitas vezes seduz. Seja com primo, esposa, parente, colega, aqueles assessores ao lado do candidato, puxa-saco. Então, muitas vezes essas novidades fazem com que o candidato mude algo que está dando certo para um processo que pode dar muito errado. E isso é um erro crasso de uma eleição. Nós temos um tempo curto e não tem tempo de errar. Por isso, se uma estratégia está dando certo, e aí eu brinquei no título do episódio, parafraseando Marx, que lá no livro, seu livro Capital, vai chamar do fetiche da mercadoria, falei sobre o fetiche da novidade. É como se a todo momento tivesse que colocar uma novidade. E essa novidade pode ser um aplicativo, quanta gente apresentando aplicativo que vai solucionar o seu problema, ou uma plataforma, ou um sistema digital. Então, a gente tem que ter cuidado, caminhar bem. Tem coisa boa no mercado, mas também tem picareta, como em qualquer área. Professor, essa campanha ela tem uma peculiaridade, que é o adiamento das eleições. Ela acontecerá numa data diferente por conta das questões da pandemia, enfim. Esse adiamento, para alguns, ele, de certa forma, atrapalhou aqueles planos, mas, por outro lado, para aqueles que estavam não muito preparados, principalmente no período de pré-campanha, eles ganharam aí um fôlego para se organizar melhor até as convenções. De que forma o senhor analisa esse adiamento das eleições?
Primeiro, quem não estava preparado, dificilmente, tendo 50 dias a mais, vai se preparar muito mais. Então, assim, tende a ter uma desorganização que não vai fazer muita diferença. Para quem já estava organizado, tem mais 50 dias para ajustar alguns ponteiros, discurso, fazer mais pesquisa, compreender melhor o eleitorado. Agora, você tem os atuais prefeitos que foram prejudicados, uma parte deles foi prejudicado, que está em mandato, porque quando você joga a eleição para frente, você aumenta a probabilidade da crise econômica atingir mais o eleitor, e isso muda o humor do eleitor, e se esse humor do eleitor mudar, a tendência é que ele coloque um peso negativo em quem está no poder. Ah, mas o prefeito não tem nada a ver com o emprego que eu perdi, mas o eleitor, a conexão dele é que a classe política toda vai ser culpada desse processo, então ele vai ter uma perspectiva de piora nessa avaliação. Já quem está na oposição ganhou um pouco mais de fôlego, de tempo, para fazer a sua pré-campanha, e isso pode ajudar. Mas volto a dizer que quem não estava preparado, não vai ser 50 dias que vai resolver a sua situação, precisava estar organizado antes e aproveitar um tempo a mais que ganhou com esse adiamento. Professor, uma questão que tem sido centro das discussões aí a nível nacional e também a nível mundial, que é aquela questão das fake news. Nós podemos notar ela muito presente nas eleições presidenciais, a questão dos robôs, dos perfis fake, de posts apócrifos, né, acusando esse ou aquele candidato de situação A ou B. De que forma essas fake news elas vão impactar nessas eleições municipais e como reagir a elas? Como reagir àqueles haters que vêm? Os ditos haters são aqueles que chegam para esculhambar no perfil do pré-candidato, do candidato, chega para sacanear, para denegrir, enfim. Que forma reagir a isso e quais os impactos que as fake news podem ter aí na condução desse processo eleitoral? Perfeito. Nós temos um desafio grande que é essa perspectiva das fake news e que tendem a crescer em 2020. Então, a gente vai viver um cenário em que as fake news vão ter um papel importante dentro das eleições. Por outro lado, a gente percebe que esse aprofundamento de algumas características, especialmente nessa lógica da pós-verdade que nós vivemos hoje, em que eu tenho uma diluição do conceito de verdade e as pessoas param de olhar o fato objetivo e buscam colocar meramente a sua opinião sobrepõe aos fatos, e isso traz uma realidade complexa para a gente viver durante essas eleições. Para quem é candidato, é importante que ele prepare a sua militância para combater a fake news. A fake news vai ser um grande elemento que nós viveremos nessa eleição, e se preparar para enfrentá-la é fundamental para todas as candidaturas. Todos os candidatos vão conviver com fake news durante esse processo, e a gente pode esperar um aprofundamento do uso da fake news muito maior nessas eleições do que nas eleições passadas. Professor, falando agora um pouco sobre a questão comportamental ou estratégica dos candidatos. Nós vemos um cenário de polarização e você, como já comentou anteriormente, uma campanha, por exemplo, do Lula lá atrás, ela foi marcada pelo um sentimento de esperança, e a campanha passada foi marcada por um sentimento de rivalidade, de raiva, de um discurso mais acalorado. Você acha que para essas eleições municipais o caminho ainda é a polarização? Ou você acha que a figura do candidato mais propositivo, o candidato mais empático, ele vai ganhar a simpatia do eleitorado? É difícil você estabelecer uma conexão para o Brasil inteiro, uma vez que nós estamos falando de mais de 5.500 municípios. O importante é perceber, primeiro ponto, eleição municipal, tema local. Então, o que vai definir a eleição numa cidade não vai ser cloroquina ou tubaína. O que vai definir vai ser o problema do posto de saúde, do asfalto, vai ser o problema da violência. Então, ou seja, tem problemas práticos na cidade que precisam ser resolvidos e os candidatos precisam debater esses temas. Poucos são os candidatos
que tem um aspecto de crescimento a partir de uma polarização. Então, a polarização, ela não cabe, em termos de discurso, para todo candidato. Mas existem candidaturas que o discurso da polarização, ele permite que você ocupa um espaço que esse nicho bolsonarista ou o nicho progressista tem dentro do seu território. Entretanto, cada realidade vai ser uma realidade que precisa ser muito bem estudada. Agora, existe um nicho progressista, toda cidade tem, existe um nicho conservador, vamos dizer aqui, bolsonarista, para a gente definir melhor. Agora, existe um outro conglomerado que não se identifica com nem A nem B. Então, atingir a esse público é fundamental dentro de um discurso. Isso é fundamental pensar, e as campanhas vão ter que pensar essa realidade e perceber como o discurso de nacionalização ele cabe na sua cidade. Entretanto, volto a retomar, a eleição municipal, tema local, o peso da polarização é sempre menor numa eleição municipal do que numa eleição nacional. Professor, acompanhando também aí os seus trabalhos, os seus artigos, você se dedicou a escrever um texto sobre as campanhas numa cidade do interior. Você já citou de forma superficial em alguma das respostas anteriores, mas eu gostaria, hoje nós estamos num contexto de uma cidade interior, aqui Juína, de aproximadamente entre 40 e 45 mil habitantes. Quais são as nuances de uma campanha para esse formato de cidade? Ela é uma campanha, ela é mais intimista, ela está aberta a novas situações. Como você vê ela? Ela é mais aqueles moldes tradicionais ou pode se permitir a ousadia de experimentar novas situações numa campanha, numa cidade de interior? Quais são as nuances de uma campanha em cidades do interior? Perfeito. Em cidades do interior, o contato tem sempre um peso importante. Então, essa é uma perspectiva fundamental. A depender de como a pandemia tiver no coração das pessoas durante o processo eleitoral, isso vai identificar se teremos uma campanha com mais rua ou menos rua. Vai ter rua na campanha, mas é lógico que vai ser num nível menor do que foi nas eleições passadas. Então, os candidatos vão ter que se preparar para isso. Eu chamaria uma atenção. Muito pré-candidato tem reclamado da dificuldade de andar por causa da pandemia. Mas quantas ligações você tem realizado? Quantas videochamadas você já fez? Pessoal, a videochamada vai ser a nova visita na casa do eleitor. Então, você vai ter, em cidades pequenas, muitas vezes, candidatos fazendo uma caminhada e, ao invés de você entregar um material, você pode apresentar um vídeo num tablet com certo distanciamento. Você tem que tentar perceber como a população vai receber material impresso. A gente não sabe ainda se as pessoas vão querer pegar o material. Como é que você manuseou esse material? Você está de luva, não está? Está de máscara? Quem pegou esse material antes? Então tem uma série de preocupações de uma nova etiqueta de higiene que as pessoas estão vivendo agora. Então, se o papel já era difícil de ser entregue, tende a ser um pouco mais difícil agora. Mas vale lembrar que as classes D e E sempre foram mais acessíveis a esse tipo de material impresso. Então, numa estratégia para a classe D e E, o papel pode surtir um efeito. Agora, pensou em classe C1, AB, a gente já tem que partir para o ambiente digital, porque esse segmento da sociedade está no digital e o digital vai ter um peso nessas eleições. Professor, uma outra questão, o apelo emocional ele tem sido marcante, tem sido a tônica de muitas campanhas. Os candidatos têm trabalhado muito em jingles chicletes, jingles que têm um apelo emocional. Gostaria que você falasse de forma bem rápida e bem resumida sobre a importância de um jingle. Você acha que ele tem que ser útil ou ele tem que ser funcional? Ele tem que ser mais emotivo, ele tem que se conectar com
com esse eleitor. E eu falo sobre o jingle porque, principalmente no interior, ele acaba virando, não só interior, a nível de Brasil também, enfim, ele acaba virando a identidade de um candidato por várias campanhas, né? Então eu gostaria que você falasse sobre a importância do jingle e esse apelo emocional nas campanhas eleitorais. O jingle, ele marca a identidade sonora de um candidato, ele traduz a estratégia em forma de música. Então o jingle, ele é fundamental. O jingle não nasceu para ser bonito, o jingle tem que ser estratégico, tem que conter as palavras corretas, o conceito correto, para que eu consiga passar a mensagem. Uma eleição, eu tenho uma mensagem dita de 1000 formas. Uma das formas que eu vou dizer a minha mensagem é através de uma música. Seja com o ritmo que for, mas com as palavras corretas. Então é fundamental isso. Jingle de vereador. Não dá para fazer, primeiro, vereador, não dá para fazer mais do que um jingle. É um jingle só que você vai passar a campanha. A campanha é curta. Quando chegar no final, as pessoas nem lembram mais do seu jingle, se você tentar fazer mais de um. Segundo, candidato a vereador, no refrão tem que ter as palavras centrais do seu mote de campanha e o seu número. Nome, número, nome, número, nome, número. Isso é fundamental. Por quê? São 5 números que você vai ter que fazer o eleitor gravar. Isso é muita coisa. Então, foco no nome e número. Para o candidato majoritário, você já traz no processo do jingle alguns elementos de temas, o tema prioritário da sua campanha. Você pode trazer o seu slogan, trazendo alguma coisa. Então, ou seja, você já traz outros elementos para fixar, de conceitos para fixar. Mas o mais importante é perceber que o jingle, ele precisa ter a mesma mensagem no material impresso, que vai ter a mesma mensagem do slogan, que é o centro da proposta. Entretanto, ele vai vir de forma musicada. Então, prepare um jingle que tenha um apelo emocional. Campanha é mais emoção do que razão. Use a emoção a seu favor. Professor, já caminhamos aí para o final da nossa live. Antes da gente entrar nas considerações finais, eu só gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a importância das cores numa campanha eleitoral. A escolha das cores, a identidade visual, aquela cor que o candidato vai escolher para ser predominante no seu material, aquelas que vão estampar lá o seu programa, os seus posts nas redes. Fala rapidamente sobre a importância das cores, antes para a gente ir para o final aí. Primeiro, é fundamental você ter uma identidade em termos de cor. Essa cor que você vai utilizar, ou paleta de cor, ela precisa se identificar desde o ponto de vista ideológico até do ponto de vista pessoal. Você precisa ter um cuidado para não fazer em toda eleição uma identidade totalmente diferente. Ah, eu vou usar o vermelho em uma, azul no outra, verde na outra eleição. Então, buscar variar dentro de uma paleta pode ser o caminho melhor. Outra perspectiva é perceber que também a gente pode ousar. Permita-se ousar na sua identidade de campanha. Se você é um candidato que permite, que o seu discurso permite esse processo de ousadia. Se o Temer fosse candidato, não dá para o Temer ousar, porque o perfil do Temer é um perfil mais conservador, na perspectiva em que ele tem uma idade mais avançada. Então, essa perspectiva de modernidade não combinaria muito com o discurso e com a persona. Mas, dependendo do seu perfil, isso pode ser um caminho. Então, a gente precisa fugir do comum. Achar que só porque eu sou próximo a tal ideologia eu tenho que usar verde e amarelo, porque eu sou de outra ideologia eu tenho que usar vermelho. Então, a gente pode passear por outras cores e manter uma identidade visual, mesmo assim se conectar do ponto de vista ideológico. Então, não se prenda a essa perspectiva, mas construa a sua identidade. E do ponto de vista legal, lembre-se, pré-candidato, se você usou uma logo na sua pré-campanha, tem que mudar durante a sua campanha. Isso é fundamental. Bom, professor Darlan, gostaria de agradecer imensamente aí o tempo que o senhor dispôs em participar dessa live com a gente. Com certeza uma live muito esclarecedora, ainda mais nesse período pré-eleitoral que nós estamos.
diversas pessoas participando da nossa live, não só de Juína, toda a região aqui noroeste do estado de Mato Grosso, algumas pessoas também da capital, diversos pré-candidatos a vereadores e também a prefeito acompanhando. E gostaria que nas suas considerações finais o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre os 2 livros que o senhor escreveu, né? Marketing Eleitoral e Campanhas Vitoriosas, e nas ruas e nas redes, estratégias de campanha, e também sobre o República Cast, que é o podcast que talvez hoje é o podcast mais comentado aí do ponto de vista do marketing eleitoral e o mais respeitado, e sobre o seu site, o seu blog, para as pessoas também conhecerem um pouco do seu trabalho e saber o calibre e a importância de uma participação como a sua aqui para engrandecer a nossa rodada de lives. Eu quero agradecer primeiro o convite, um prazer imenso poder estar aqui. Assim, a gente tem 2 livros publicados, né? O primeiro é Nas Ruas e nas Redes, Estratégia de Marketing Político, lançado em 2017. O segundo, esse já está esgotado, foi pela editora Soares, e o segundo está disponível na Amazon, né? Marketing Político, Construção de Campanhas Vitoriosas. Foi lançado agora em dezembro, então está bem bacana. A gente deixou um espaço privilegiado para falar de digital, então esse livro é muito legal. Se quem te quiser pode depois dar uma buscada na Amazon e nos nossos perfis, Darlan Campos, Darlan Campos, República Marketing Político, e a gente pode encaminhar o link. A gente tem uma lista de transmissão, quem quiser participar, é só mandar um oi para 27 99958 8313. A gente compartilha materiais de marketing político toda semana, e temos um podcast que hoje é um podcast bem bacana, que a gente faz uma curadoria de conteúdo importante para candidatos majoritários, para políticos, candidatos a vereador e todos os interessados nessa temática do marketing político e das campanhas eleitorais. Nosso site, nosso blog com artigos é o republicamarketingpolitico.com.br, onde você pode ter acesso também a bastante material bacana. Então, se você quiser entrar na nossa lista de transmissão, mande um oi para a gente, é só nos achar nas redes que a gente encaminha para vocês aí, lá no Instagram, Darlan_Campos. E Bill, muito obrigado e ficamos à disposição sua sempre que precisar. Obrigado, professor Darlan. Obrigado a todos que nessa terça-feira tiraram um pouco do seu tempo aí no início da noite para acompanhar a nossa live. Lembrando que essa live ela continua disponível nas 2 páginas, Bill Luiz Jornalista e JNA Notícias. E a partir de amanhã está disponível também no podcast, na plataforma Spotify. Para aqueles que talvez não tenham tempo de parar na frente do computador para assistir a live, pode escutar ela no trânsito aí pelo Spotify. O professor Darlan, agradecer mais uma vez o espaço, ele que foi o meu professor, tive contato com ele no curso do Renova BR, a maior escola de formação de lideranças políticas do país, do qual eu fui selecionado entre mais de 31 mil inscritos de mais de 500 municípios do Brasil inteiro. Eu tive essa grata satisfação de ser um dos poucos selecionados. Dos 35 mil, eu fui um dos 1.170 selecionados. E na segunda etapa, eu fui entre 120 selecionados aí, de jovens e pessoas, enfim, do Brasil inteiro, que queriam entender e aprender um pouco mais sobre política e participar do processo de renovação política. Então lá eu conheci o professor Darlan, que hoje enriqueceu o nosso debate aqui. Gostaria de agradecer então a todos que acompanharam a nossa live e até a próxima terça-feira com assuntos de interesse da nossa região, enfim, assuntos que estão em voga aí, sempre levando um bom debate para vocês. Boa noite a todos, até a próxima terça.